Questão 152, do ano de 2014, prova amarela. O psicólogo de uma empresa aplica um teste para analisar a aptidão de um candidato a determinado cargo. O teste consiste em uma série de perguntas cujas respostas devem ser verdadeiro ou falso, e termina quando o psicólogo fizer a 10ª pergunta, ou quando o candidato der a segunda resposta errada. Com base em testes anteriores, o psicólogo sabe que a probabilidade de um candidato errar uma resposta é 0,2. A probabilidade de o teste terminar na 5ª pergunta é... Vamos prestar atenção nisso daqui. Probabilidade, às vezes, é um tabu para certas pessoas. Então, a primeira regra de probabilidade, ela pode ser dada em porcentagem, em decimal, tá? Ou em fração. No caso, ela foi dada em decimal. 0,20, se você multiplicar por 100, você tem o valor em porcentagem, tá? Mas o negócio é que ela não passa de 1, que é 100%. Então, se eu tenho 0,2 de errar, eu tenho 0,8 de acertar. Beleza? Beleza. Tá. Bom, para terminar na 5ª pergunta, eu tenho que errar 2 vezes, certo? Necessariamente, eu tenho que errar na 5ª, porque é quando o candidato der a segunda resposta errada. Se eu tenho 5 perguntas, vamos analisar juntos. Se eu errar as 2 primeiras, acaba na segunda. Então, eu tenho que errar a última. Então, 0,2 de errar a última. Minha probabilidade. Acontece que tem que acontecer isso, e isso, e isso, e isso, e isso. Então, eu vou multiplicar minhas probabilidades, certo? Bom... acontece aqui o seguinte, eu preciso errar 2. Eu não sei qual das 4 primeiras o candidato errou. Ele pode ter errado a primeira, a segunda, a terceira ou a 4ª, tá? Pode ter acontecido qualquer uma dessas. Acontece que independente de qual ele tenha errado, se ele errar a primeira, ele tem que acertar a segunda, a terceira e a 4ª. Ele tem que errar uma dessas 4 e acertar as outras 3. A probabilidade de acertar é 0,8. E a de errar 0,2. Então, vamos supor que ele errou a primeira, acertou 3 e errou a última, né? A única coisa que vai mudar se ele errar a segunda, por exemplo, é esses 2 de lugar. Então, como o cálculo é o mesmo... Só que ele tem que ser... A ordem dos números só que muda. Eu posso simplesmente multiplicar o resultado final. No caso, eu vou ter esse primeiro resultado, ou o 0,2 aqui, que vai ser um segundo resultado. Ou ele pode errar a terceira, ou ele pode errar a 4ª. Então, eu tenho 4 possíveis... destinos, vamos assim dizer. Ele pode errar a primeira e a última, ou a segunda e a última, ou a terceira e a última, ou a 4ª e a última. Então, ele tem 4. Então, isso aqui vai ser vezes 4. Bom, acontece que nós vamos ser pessoas práticas, né? Eu vou multiplicar esse 4 por esse 0,2 e transformar ele no 0,8. Por que que eu vou fazer isso? Você tem 2 caminhos aqui. Primeiro, quebrar a sua cabeça. Não tem problema, quebre-a. Faça conta, não tem problema. Você vai multiplicar manual. 0,8 vezes 0,8, resultado por 0,8, resultado por 0,8, resultado por 0,2. Eu não gosto de quebrar a cabeça, então eu vou fazer pelo jeito prático. Eu vou esquecer a vírgula, tá? E eu vou trabalhar com potências. Bom, aqui vai ser como se tivesse o 2. O 8, para quem não sabe, é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2. Então, aqui é 2 ao cubo, aqui é 2 ao cubo e aqui é 2 ao cubo.
Bases iguais, conserva a base, soma o expoente. 3 mais 3, 6. Mais 3, 9. Mais 3, 12. Mais 1 aqui, 13. Então, fica óbvio, né? Aí você vai falar, nossa, mas fazer 12 elevado a 13, pra mim é mais difícil. Bom, se você tiver você treinou muita matemática, normalmente 2 elevado a 10, que é 1024, a gente acaba gravando. Eu quero 2 elevado a 13, que vai ser dobrar isso aqui para 2048, dobrar de novo, que vai dar 4096, e dobrar, então 11, 12, o último 13, que vai ser 8.000. Oi, fiz besteira. Peraí. 18, 19, vai 1, que tem o número 1, ó. Ops. Se você joga também aquele jogo 2048, tá prático. Bom, a única resposta que tem 8.192 é a letra B. Aí você vai falar assim, putz, e como que eu vou saber a quantidade de casas decimais? Simples, eu engoli uma casa decimal em cada um. Eu tinha 5 números, 5 casas decimais. Nossa, Dani, nossa, não deu. Então, vamos fazer do outro jeito? Bom, então vamos lá. Se você não gostou do jeito de potência, quer fazer do outro jeito mesmo. Quer multiplicar o 0,2 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 vezes 0,2, tá? Então, errei, acertei, errei. Bom, então eu vou multiplicar 12 vezes 8, 16. Lembrando que multiplicar número com vírgula, eu sempre esqueço a vírgula e no final eu conto as casas decimais e conto os números da direita para a esquerda e ponho a vírgula, tá? Vai riscando os números para você não fazer multiplicação em excesso, tá? Então, eu vou multiplicar vezes esse 8 aqui. Então, vai ficar 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Eu vou multiplicar 128 por 8. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 2, 16 com 6, 22. 8 vezes 1, 8 com 2, 10. E vou dobrar 2048. Acontece que o cara não precisa errar necessariamente a primeira. Aí, se você colocar que ele acertou a primeira e errou a segunda, você vai perceber que o cálculo é basicamente o mesmo, só mudou a ordem, certo? Então, o que precisa acontecer? Ele precisa acontecer errar a primeira, ou errar a segunda, ou errar a terceira. Então, você tem que somar esses resultados, tá? Quando você coloca na ordem, eu vou usar o espaço indicar, depois eu apago. Ele pode errar a primeira, acertar, errar. Ele pode acertar, errar, errar. Acertar, errar, errar. Acertar, errar. Eu tenho 4 possibilidades e cada uma delas valendo 2048, tá? Então, eu vou somar essa, mais essa, mais essa, mais essa, que equivale a multiplicar por 4. Quando você multiplicar isso aqui por 4, 4 vezes 8, 32, 4 vezes 4, 16, vai dar 19, 0, fica 1 e aqui 8. Lembrando que eu tenho que pôr as vírgulas às casas decimais. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, completo com 0, 5 casas decimais. Deu o mesmo resultado, mas é bem mais trabalhoso.